Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vou repetir de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Nós estamos lendo o profeta Isaías, meus irmãos, e o profeta Isaías, ele profetizou. Essa passagem especificamente está 698 anos antes de Cristo. São 698 anos antes de Jesus vir à terra. Portanto, Isaías, ele é um profeta que está com seu ministério 700 anos antes de Cristo vir. Isaías foi um homem que viu mais Cristo do que Pedro, Tiago, João. Isaías foi um homem que viu mais a cruz do que o próprio João, que estava ali diante dela. E então ele é chamado de profeta messiânico, o profeta messiânico, porque se você começar a ler Isaías, você vai ver que ele está profetizando a vinda e a obra de Jesus Cristo, 700 anos antes de Cristo vir à terra. Diz aqui que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está dizendo que está sobre Isaías, mas que está sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando uma profecia do que ia acontecer com Cristo. No primeiro ano do ministério de Jesus, Jesus vai à sinagoga em Nazaré, pede o rolo do livro, e abre o rolo do livro e cai bem nesse texto, Isaías 61. E Jesus lê esse texto diante de toda a sinagoga e diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. O que Isaías disse, Cristo cumpriu no primeiro ano do seu ministério. O Espírito de Deus veio sobre Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora, se o Espírito de Deus veio sobre Jesus, e Jesus era o Filho de Deus, o Evangelho de João diz que ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 de João 1 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Cristo então é a palavra viva de Deus, que deixou de ser a palavra viva de Deus para se tornar carne. Deus deixou de ser Deus apenas e se tornou homem. Veja, ele não tinha pecado, porque ele era a palavra viva que veio do céu. Agora Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva de Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que, se a gente fosse olhar assim, pela razão e pensar, quem não precisa do Espírito Santo? Nós diríamos Jesus, porque Jesus não nasceu do pecado, Jesus era Filho de Deus,
ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Consequentemente, se tem alguma criatura ou um ser que não precisa do Espírito Santo, esse alguém é Jesus. Mas veja, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, e mesmo sendo Jesus perfeito, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Bom, esse é o primeiro raciocínio, e eu queria que você pegasse esse, que Cristo perfeito, pleno, Filho de Deus, precisou que o Espírito descesse sobre ele. No dia que João Batista o batizou, o céu se abriu e a voz veio do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu sinto alegria. E o Espírito veio sobre ele em forma de pomba, cumprindo Isaías 61. Glória a Deus. Agora, irmão, se Jesus precisou do Espírito Santo, e ele era tudo isso e mais um pouco, nós então, meu Deus, o que somos nós sem o Espírito Santo? Veja, que se Cristo precisou, nós então, meu Senhor, nós então, carecemos muito mais, porque nascemos do pecado, somos falhos e pecadores, e precisamos desse Espírito do Senhor sobre nós também. Você pode dar um glória a Deus por isso, que você e eu precisamos do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Cristo para quê? E ungiu, colocou unção sobre ele. Aleluias. O Espírito de Deus veio em Cristo e ungiu. A palavra ungir significa óleo, capacitação. Para que vocês entendam o que é uma unção no Antigo Testamento, eu vou dar um exemplo aqui culinário, porque se tem alguém que sabe cozinhar aqui na igreja, esse alguém não sou eu, mas como eu estudo, então eu posso falar de coisas que eu nunca fiz. Quando uma senhora aqui da nossa igreja que faz bolo, quantas irmãs aqui fazem bolo? Levanta a mão. Menos você, que você não faz, que você não tem cara de boleira. Eu peço para você não levantar a mão, porque você não sabe fazer bolo. Desculpa, mas olha, sabe fazer um monte de coisa, mas bolo você não sabe. Olha, irmãos, quando a mulher vai lá fazer o bolo, bom, eu já vi minha mãe fazendo isso. Eu comi um bolo de laranja da minha mãe, com laranja não sei para onde lá, irmão, meu Deus do céu, o que é aquilo lá? Eu nunca vi aquilo lá na vida. Glória a Deus por aquele bolo. Olha, eu estou lembrando do bolo agora aqui. E antigamente eu via que se pegava manteiga e passava assim na forma, antes de colocar o líquido lá. O líquido seria a massa. É isso. Era um líquido. Vocês ficam quietos que é um líquido, sim, eu lembro. E isso dava a entender que aquela manteiga assim passada assim na forma era para não grudar. Não grudava. Era esse o sentido da manteiga antes do líquido, da massa, para não grudar depois de ir para o forno o bolo na forma, e aí ficava aquele negócio na hora de ser arranca pedaço. Eu já vi muita mulher fazer isso. Eu já comi muito bolo assim despedaçado na casa de muita irmã, porque não passou a manteiga antes, gente. Olha a sabedoria que eu estou dando para vocês. Ou seja, o que essas mulheres faziam? Elas untavam, olha a palavra culinária, untavam, meu Deus, a forma, para não grudar. O que é unção? É o Espírito de Deus vindo sobre nós e nos untando, nos ungindo, para o pecado não pegar mais em nós, para a maldição não pegar mais em nós, para nada do diabo pegar mais em nós. Nós estamos ungidos, protegidos, guardados, não porque nós somos espertos e vigilantes, mas porque o Espírito de Deus está sobre nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito de Deus está sobre você.
Sabe, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Jesus foi para a cruz, Jesus morreu naquela cruz, e o Espírito que estava em Jesus deixou de estar em Jesus para estar em você e em mim. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o Espírito que habita no nosso corpo, é o Espírito que está em nós. Romanos 8:11. Não tem dois Espíritos Santos, só tem um Espírito Santo. Era o mesmo Espírito de Deus que veio em forma de pomba em Jesus, e em nós veio em forma de fogo. Está sobre nós o mesmo Espírito, é a mesma unção. Nós estamos ungidos com o Espírito de Deus, amém, irmãos? Uma pessoa ungida é uma pessoa que recebeu unção. Uma pessoa untada é uma pessoa que recebeu unção. Se você for entender o que significa essa palavra unção, você vai ter que reportar ela ao óleo, porque eles colocavam óleo em todas as coisas para ungir, para consagrar. Mas no Novo Testamento existe muitas vezes a palavra unção, e o apóstolo João, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: vocês têm a unção do santo e vocês sabem tudo. 1 João 2,20, vocês têm a unção do santo e vocês sabem tudo. Glória a Deus, irmãos. Agora veja que João está dizendo que nós temos a unção, e no mesmo versículo tão pequenininho, versículo 20, vocês têm a unção do santo e vocês sabem tudo. O João está falando que nós temos a unção, e está nos ensinando o que é a unção. A unção é saber as coisas, unção é entendimento, amém? Quantos entenderam? Diga amém. Bom, se a gente ir para o meio pentecostal, eles vão falar assim: unção é poder, você pula, você cai no chão, você desmaia. Não, isso não é unção. Isso não é unção. Isso aí pode ser emocionalismo. A pessoa foi tocada na alma ali, sentiu, chorou, caiu para o chão ali, e quando ela se levanta, ela não levanta sabendo mais do que ela sabia, ela não se levanta mais livre do que ela estava, ela não se levanta diferente para viver uma vida diferente. Ela só teve um êxtase, uma experiência ali, porque de uma música que tocou, mexeu com a cabeça, com o coração dela, e quando ela levanta, ela vai ser a mesma pessoa. Agora, quando é unção, quando você recebe unção, você está recebendo inteligência para viver a vida, você está recebendo sabedoria para viver a vida, você está recebendo capacitação para viver a vida. Você não é mais o mesmo, você é outra pessoa depois que você recebe mais unção de Deus. Porque a unção de Deus então é conhecimento, é sabedoria, é inteligência, é conselho. Quanto mais nós recebemos unção, mais sábio nós ficamos, mais inteligente nós ficamos, mais dirigidos pelo Espírito de Deus nós ficamos. Porque João disse lá: se vocês têm a unção do santo e vocês sabem tudo. Glória a Deus. Isso quer dizer que Jesus não sabia absolutamente nada do extraordinário, do maravilhoso, do espetacular antes de receber a unção. Mas quando ele recebeu a unção, ele recebeu capacitação. E unção é capacitação. Irmão, nós precisamos ser capacitados, amém? Cada vez mais, para viver essa vida que Deus nos chamou para viver. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi chamado. Agora veja que o Espírito de Deus veio, está escrito aqui que ungiu Jesus. E aí veio a unção sobre ele, veio o entendimento, veio a capacitação, veio o poder para que ele pudesse fazer coisas que antes ele não conseguia fazer, o poder para ele fazer coisas que antes ele não podia fazer, que somente a unção do Espírito nos possibilita fazer. E a unção é o poder para nós fazermos coisas que nós não poderíamos fazer. Glória a Deus por isso. Nós temos capacitação para fazer coisas sobrenaturais, porque o sobrenatural de Deus está em nós. Agora veja, eu quero acompanhar com você o texto, Isaías 61, diz: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Glória a Deus. A unção veio sobre Cristo para ele cumprir o ministério dele, para ele cumprir o chamado dele. O chamado dele era pregar as boas novas aos pobres. Glória a Deus, aleluias.
pregar boas novas. Veja que a palavra evangelho está aqui 700 anos antes de qualquer um usar essa palavra, boas novas, porque a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Isaías, pelo Espírito Santo, está dizendo que a mensagem são boas novas, boas notícias. O Espírito de Deus veio para que a gente diga boas notícias, boas novas aos pobres. Quando a palavra diz pobres aqui, ele está dizendo aos fracos, aos incapacitados, aqueles que não têm condições por si mesmos. O Espírito de Deus vem sobre nós e nós pregamos as boas novas para as pessoas que não são capazes em si mesmas, para que elas possam ser capazes, assim como nós nos tornamos capazes pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, irmãos. Veja que se você está aqui hoje é porque você um dia foi um pobre. Você não é mais pobre hoje, mas um dia você foi um pobre. Você precisou de Deus. Eu precisei de Deus. Quantas pessoas hoje estão dizendo: eu não preciso de Deus, eu me viro sozinho. Quantas pessoas, uma vez eu estava evangelizando numa rua, uma pessoa disse assim: você faz de Deus uma muleta na tua vida, tudo você pede para Deus, tudo você depende de Deus, Deus é uma muleta para você. Eu não, eu ando com as minhas próprias pernas. Ele disse para mim, e eu disse para ele: não, Deus não é muleta para mim, Deus é as próprias pernas para mim, Deus é quem me faz andar, eu dependo de Deus, eu sou pobre, se tirar Deus de mim, não sobra nada. Sabe por que eu estou de quarta, sexta e domingo na igreja? Porque eu sou pobre em mim mesmo, eu preciso do Espírito de Deus, eu preciso ter alinhamento com Deus a todo tempo. Sabe por que eu estou na terça-feira aqui às 8:30 da noite orando? Porque eu preciso estar alinhado com o Espírito de Deus. Por que eu pego a minha Bíblia e eu tenho que lê-la todo dia? Se passar um dia eu não ler a minha Bíblia, se eu não pegar a minha Bíblia lá da minha casa e eu pelo menos não ler um capítulo da Bíblia, eu me sinto condenado, eu me sinto que eu estou fora, que eu estou caído, que eu estou enfraquecido. E não é verdade, mas é porque em mim mesmo eu sou pobre, eu preciso da riqueza de Jesus, eu dependo de Jesus, eu dependo de Cristo para falar, eu dependo de Cristo para viver. Então por isso que se tiver alguma coisa para fazer no reino de Deus, eu estou aqui para fazer isso para o reino de Deus, porque quanto mais eu estou aqui, mais eu estou mostrando para Deus que eu sou dependente de Deus. Tem gente que diz assim: para quê? Não precisa ir todo dia na igreja. Eu preciso estar na casa do Senhor, se eu pudesse todos os dias, sim, porque eu quero estar alinhado com esse Espírito que me ungiu. Você precisa estar alinhado. Eu não sei como tem pessoa que consegue vir só uma vez por semana no culto, e tem gente que vem uma vez por mês. São muito fortes, irmãos. Vocês são mais fortes do que eu. Eu preciso de Jesus a todo tempo. Você precisa de Cristo. Nós éramos pobres e Cristo nos enriqueceu. Você hoje é rico de Jesus Cristo. Jesus é tua maior riqueza. Jesus é o teu maior tesouro. Não tem ninguém maior. Mas o meu filho eu amo, eu faço de tudo por meu filho. Mas o teu filho, a tua filha, não é o maior tesouro que você tem. O maior tesouro que você tem não está fora de você, esse tesouro está dentro de você. Jesus está em você. Ele te ungiu. Para que Ele nos unge? Para pregar boas novas aos pobres. Veja que a mensagem funciona com quem é fraco, a mensagem não funciona com quem se acha. É por isso que a gente sai pregando, evangelizando, e a gente vai encontrando pessoas, e a mensagem não funciona às vezes, porque a mensagem só funciona com pessoas que são fracas. Glória a Deus, irmão, porque eu sou fraco. Funcionou para mim, funcionou para você, porque você entendeu que você precisa do Espírito de Deus para viver. Outro dia eu estava dizendo: o que eu seria se eu não tivesse me convertido?
quem eu seria? Primeiro que eu ia ter 5.000 doenças, porque todas as doenças que eu venci pela fé, eu não ia ter fé, não ia ter vencido, eu ia estar doente. Estou com 43 anos, eu ia estar tomando uns 15 comprimidos por dia, por aí. Bom, quando eu era do mundo eu tinha apelido de galo cego, porque eu vivia fazendo rolo com todo mundo. Então possivelmente eu já ia estar marcado, tinha levado uma facada, ou já tinha matado alguém também, alguém tinha me matado, porque o espírito da contenda estava aqui, irmão, em mim. Onde eu ia era rolo. Mas Jesus estendeu suas mãos para mim. Jesus estendeu as mãos para você. Você já se imaginou sem Jesus? Você viu as pessoas que desviam, a gente vê elas na rua e o irmão fala assim: eu vi fulano, desviou, está desviado, olha como que ele está, o rosto dele, o semblante. Se você conversar 20 minutos com essa pessoa, ela vai começar a falar tudo que ela está passando, as dificuldades, as opressões, porque ela perdeu a essência da vida. Eu não me vejo sem Jesus. Você se vê sem Jesus? Eu não me vejo sem Cristo, porque Cristo é tudo em nós para a glória de Deus. Veja que nós éramos pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus, como diz o hino da harpa, mas Ele estendeu as suas mãos para nós, e nos ungiu com o Espírito de Deus, e nos comissionou a pregar as boas novas também, porque há muitos pobres como nós éramos pobres um dia, e esses pobres ao ouvir o Evangelho vão ser abençoados. Veja, irmão, que você vem para a igreja, e eu queria que você pegasse esse raciocínio agora, que você vem para a igreja e você se sente pobre, você vive igual ímpio, você reclama, você só tem luta, você só tem provação, você só tem angústia, e você diz: a prova é grande, vou passando pela prova dando glória a Deus. Você vai cantando essas músicas aí da provação, do deserto, do rio, do mar, do vento, o avatar, o diabo, não sei o que, tudo. E irmãos, nem parece que o Espírito de Deus está fazendo o que ele faz. Tem crente que nem parece que tem o Espírito de Deus, nem parece, mas tem. É que está vivendo tanto na carne, tanto para si mesmo, e não está cumprindo o propósito de pregar boas novas aos pobres. Está vivendo para si mesmo. Irmão, tem uma coisa terrível, é viver para si mesmo. Sabe, viver para si mesmo é assim: é você e só você. É você e aquilo que você tem. Ou seja, tudo que você faz é para você e para aquilo que você tem. Todo mundo que vive assim, vive numa angústia, num vazio, porque vive sofrendo as lutas próprias. Deus não nos chamou para viver para nós mesmos, Deus nos chamou para viver para Ele. Glória a Deus, Deus te chamou para você ser um pregador de boas notícias. Olha só o que diz aqui: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Veja, que o Espírito veio sobre Jesus e o enviou para restaurar, para revigorar, para trazer força de novo, aqueles que têm o coração contrito. Glória a Deus. O que é um coração contrito? É um coração quebrado. Um coração quebrado é um coração sem força. Glória a Deus. Você sabe o que é um coração sem força? Eu sei, eu já tive essa experiência de ser um coração sem força. Eu não tinha força para nada, porque o meu coração estava quebrado. Quando a gente deixa o nosso coração quebrar, a gente precisa do Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus pode pegar nosso coração e fazer ele novo de novo. Sabe, as maiores armadilhas do mundo não são as armadilhas para a gente ficar doente fisicamente. As maiores armadilhas são para nós ficarmos enfermos no nosso coração, doenças no interior. Daí, das doenças que tem dentro de nós, é que descende as doenças no nosso corpo. Vejam,
que as pessoas que têm mágoa são doentes no corpo. Doenças e mais doenças no corpo. E vem para a oração da cura e elas não conseguem ser curadas. Sabe por quê? Porque tem mágoa dentro do coração e a mágoa sustenta as doenças fora do corpo. Toda vez que você tiver uma doença, você precisa ir para o teu coração. Porque às vezes a raiz daquela doença está bem dentro de você, num sentimento nutrido errado. Nós precisamos guardar o nosso coração. E o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é mole, o nosso coração ele é tendido a fazer coisas erradas, o nosso coração é tendido a gravar coisas que nós não deveríamos gravar, e é por isso que tem um monte de pessoas que estão quebradas por dentro no mundo e dentro da igreja. No mundo, porque o mundo é isso aí, o mundo é quebrar coração. As pessoas se relacionam no mundo e quebram o coração uma das outras, com o sentimento, a alma, a paixão. A gente vê direto, fulano se matou porque largou de Beltrano e não aguentou, foi lá, se matou, se enforcou. A gente tem aqui na Coab, aqui atrás do recinto, quantas pessoas amanheceram enforcadas ali naquelas traves do campo para trás do recinto, e a maioria delas era por relacionamentos, porque elas se relacionaram e não suportaram a luta do pós-relacionamento, porque o coração quebrado, e elas ficaram destruídas. Acontecem coisas na nossa vida para a gente ter coração destruído. Pessoas nos traem, pessoas falam mal de nós, pessoas não nos ajudam na hora que nós mais precisávamos da ajuda daquela pessoa. É a hora que aquela pessoa deixa a gente, abandona a gente. Isso tudo, irmãos, vai criando situações dentro de nós. Aconteceu fora, mas essas situações que aconteceram fora, elas simplesmente começam a entrar dentro de nós. Aí nós vemos um monte de filhos com mágoa de pais, porque os pais não deram o amor, o carinho devido aos filhos, e os filhos crescem, não conseguem mais nem chamar o pai de pai, a mãe de mãe, porque tem tanto coração assim machucado, ferido por alguma coisa. E aí eles vão viver uma vida cheia de doenças e vão pensar: nossa, eu preciso de um doutor fulano, doutor Beltrano, preciso ir na igreja, preciso achar um profeta que ora para mim. Mas o segredo, irmão, é simplesmente perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar a pessoa, perdoar aquele que fez mal, tirar do coração, e as doenças perdem a força, as doenças vão embora. Se você tem uma doença, e eu estou falando isso para você, e essa doença não sai da sua vida, procura no seu coração, porque é ali que tem algo que você talvez não viu, talvez que você ache certo e é errado, e aquilo esteja sustentando você. As pessoas do mundo estão assim, quebradas, mas aí é normal, porque o que uma pessoa do mundo, quando está passando um momento difícil, ela faz? Uai, está passando um momento difícil, passa agora. Não sei se tem bar aberto agora, mas se tiver bar aberto agora, gente, você vai ver um monte de homem dentro dos botecos. Eu não aceito, se eu não tivesse Jesus, ser um desses homens aí, irmão. Tudo barrigudão. Tem nada contra barrigudão, hein? Senão, né, dá processo. Eu até queria ter um barrigão também, irmãos, eu acho bonito. Gente, mas eu não sei se vocês já entraram dentro do boteco. Quem já entrou dentro de um bar aqui? Olha o cheiro que é lá dentro. Aqueles homens lá, que sai do trampo, pedreiro, servente, não sei quem mais. Entra dentro do bar, gente, fica lá dentro, meio escuro, um cheiro estranho, jogando sinuca, truco, bebendo pinga, até 11 horas da noite. Às vezes esse cara tem uma mulher, e ele está no bar justamente porque ele tem uma mulher. Ele não quer voltar para casa. Misericórdia. Mas, desculpa, não é isso não. As mulheres são bênção, está repreendido isso. Mas por que fica todo dia no boteco? Gente, tem algo, tem um sofrimento ali, tem um vazio ali dentro, muito grande, porque a pessoa precisa beber para esquecer aquele vazio, precisa estar no boteco todo dia. Outros, a bebida não dá mais, e a gente conhece um monte de gente que já foi drogado. Aqui na nossa igreja tem quantos ex-drogados, né? Quantos ex-drogados nós temos aqui? Quem é um ex-drogado? Aí dá um glória a Deus para mim ouvir. Você é um ex-drogado.
Glória a Deus, está liberto, né, irmão? Quantos ex-homossexual tem aqui? Da glória a Deus. Parece que eu ouvi um glória a Deus. Confessa, irmão. Meu Deus. Aí a droga, nada preenche. Vamos viajar, porque viajar sossega, alivia, viaja. Vamos comprar o carro novo, compra. Nada sustenta, nada tem felicidade, nada tem prazer. Uau! Está com o coração totalmente destruído. Isso é normal no mundo. Agora dentro da igreja, tem gente dentro da igreja assim, desse jeito, desse jeitinho que eu falei. Angustiado, triste, coração quebrado, magoado, ofendido, não perdoa. Aconteceu algo, faz 20 anos, a pessoa está com aquilo lá. Aí aconteceu algo aqui na igreja, um irmão brigou com o outro, está com aquele negócio até hoje, faz 8 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, e a pessoa está ali ainda, não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano, aí esse ventilador, aí nada tá bom. Pessoas que vivem uma amargura terrível, dentro de casa nada tá bom. Nossa, eu preciso trocar essa geladeira é um terrível, é terror, eu não quero mais essa geladeira, eu quero mudar de bairro, eu quero mudar de casa. Muda de bairro, muda de casa, muda de geladeira, muda de sofá, muda de televisão, e o coração continua o mesmo, vindo na igreja, levantando a mão, buscando a Deus, falando: Deus, eu te amo. Uau! E aí a gente vai chegar à conclusão que essas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos, estão vivendo como o mundo vive. No coração, o Espírito de Deus não está operando na vida dessas pessoas, porque o Espírito de Deus nos unge para pregar e restaurar os contritos de coração. Ou seja, o Espírito de Deus veio sobre nós porque alguém falou de Cristo para nós. Nós somos restaurados para restaurar. Nós fomos restaurados para restaurar. Aleluia, irmão, você pode dar um glória a Deus por isso. Você foi restaurado para levar restauração. Agora, se você ainda não foi restaurado, alguma coisa está fora na sua vida, porque se o Espírito de Deus vem, existe restauração. Está escrito aqui: e abertura de prisão aos presos. Glória a Deus. Abrir as prisões para que os presos saiam. Poxa, esse Isaías aqui, ele está falando o sentido da palavra eclésia aqui, os tirados para fora. 700 anos antes de Jesus, essa palavra eclésia só estava ali na Grécia, bem escondidinha. E Isaías estava falando dela aqui. Abertura de prisão aos presos, eclésia, tirados daqui do mundo e colocados em Cristo. Abertura de prisão para os presos. Aleluias, irmãos, glória a Deus. Sabe o que é a nossa libertação? Sabe o que é a nossa liberdade, a nossa libertação? É o Espírito de Deus em nós. Ele é a nossa liberdade. A nossa liberdade não é um lugar geográfico. A nossa liberdade é uma pessoa. A nossa liberdade é a pessoa do Espírito de Deus dentro de nós. A nossa liberdade é ter alguém que nos libertou. A nossa liberdade é ter um libertador dentro de nós. Se você tem um libertador, você está livre, glória a Deus. Agora veja que muitas vezes na igreja a gente ouve pessoas dizer assim: eu não tenho mais ouvido isso, graças a Deus. Faz quase 3 anos que eu alinhei a igreja com o evangelho da graça, e eu não tenho mais ouvido muita coisa que eu ouvia antes. Mas antes eu ouvia muito esse tipo de irmão falando assim comigo: pastor, eu estou preso, eu preciso de uma libertação. Pastor, eu estou amarrado, eu preciso de uma libertação. O que eu fazia há 4 anos atrás, quando alguém dizia para mim: você está preso e você precisa de uma libertação, eu preciso de uma libertação? Eu dizia à pessoa: então nós vamos orar por você, nós vamos repreender esse demônio que está te prendendo. E eu orava pela pessoa, e a pessoa se sentia leve na hora. Irmão, aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu orava para a pessoa, ela ficava bem na hora. 2 semanas depois,
ela conversava a mesma coisa comigo e dizia as mesmas palavras: pastor, eu ainda me sinto preso. Então vem aqui, irmão, vamos te libertar. E eu orava para a pessoa ser liberta. Mas como eu vou libertar alguém que já foi livre? Não sei, é hoje. Pastor, eu estou me sentindo preso. Você está se sentindo preso? Vem aqui, irmão. Você nasceu de novo? Nasci. Você recebeu Jesus? Recebi. Você tem o Espírito de Deus? Tem. Então Ele já te libertou. Você está livre. Mas a nossa alma, a nossa carne, ela é sorrateira. Eu vi uma história de guerra que um homem foi preso injustamente na guerra, foi colocado numa cela, e os soldados, zombando, levou esse homem para fazer uma zombaria com ele, para ele ficar com medo, amedrontado, pensando que ele ia ficar preso o resto da vida dele, e colocaram ele numa cela, e apontaram a metralhadora para ele, e disseram assim: não chegue perto da porta, do portão da cadeia, senão nós vamos te fuzilar. Se nós chegarmos aqui, você estiver perto, você vai morrer. Gente, esse homem ficou lá acuado no canto daquela cela, preso injustamente, e era uma zombaria. Os soldados acharam que esse homem, ele ia ser inteligente, e pela noite, por exemplo, ele ia até a porta da cela, mas ele não fez isso. E os soldados conversavam entre si: como são burros, como que esse homem é burro, vamos ter que dar comida para ele. 3 dias depois tiveram que dar comida para ele, e jogavam a comida e dizia: não venha aqui à porta, porque você vai morrer. E a comida, meses e meses depois, esse homem decidiu se levantar e ir até a porta. E a porta estava aberta. A porta estava aberta. Ele abriu a porta, mas a porta nunca esteve fechada. Era uma zombaria. Toda prisão, irmão, está com a porta aberta. Se o diabo te colocar lá, é injusto, mas o diabo não tem mais chave de prisão nenhuma. Nós fomos livres para a glória de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Nós estamos livres. Pastor, mas eu estou preso financeiramente. O diabo não tem mais chave para te prender. Ele pode te colocar numa cela, dizer para você: fica no fundo, você está preso. Mas você não está preso, porque lá na cruz Jesus disse: está pago, eu paguei para que todos fossem soltos. Tetelestai, você está livre, você pode sair de qualquer prisão, porque eu te libertei. Foi Jesus que nos libertou. Nós não fizemos nada para ser liberto, foi Jesus que naquela cruz nos libertou. E todas as prisões que existiram, as portas estão abertas. Glória a Deus. Você está livre, mas você pode estar livre e não ter liberdade. Por quê? Por causa da cabeça, porque nós estamos livres, mas a nossa cabeça não está livre. Então a liberdade, nós não vivemos a liberdade. Estamos livres, mas não vivemos a liberdade. Por que não vivemos a liberdade? Porque a nossa mente muitas vezes diz que nós estamos presos, ou e muitas vezes nós temos mente de servo, de escravos. E todo servo, todo escravo, ele tem medo de ser livre, porque o que ele vai fazer livre se ele não sabe o que é ser livre? Então por isso que a religião nos ensinou, porque aí dá para a gente enganar as pessoas, dizendo que a gente precisa ser liberto. Não, o mundo precisa ser liberto, irmãos, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas elas se passaram, tudo se fez novo. Amém? Você não precisa ser liberto, você já foi liberto. Você precisa renovar a tua cabeça e crer que você foi livre. Você já foi livre. Bom, se você está passando uma guerra financeira, se você está passando um problema na tua saúde, se você está passando uma crise existencial, são prisões com portas abertas. O dia que você entender que Jesus te libertou, você sai de lá, porque nada pode te segurar numa prisão que já foi aberta pelo próprio Deus.
O próprio Deus abriu. Nós estamos livres para fazer a vontade de Deus. E olha só o que diz, e o versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Pregar o ano aceitável de Deus. Gente, o ano da graça, porque é o ano da aceitação. Venham todos, é o ano da aceitação. Olha como que Deus está dizendo aqui, que esse tempo da graça, Deus está chamando de ano aqui. Faz 2000 anos que nós estamos no tempo da graça. O que é o tempo da graça? É chamar as pessoas para Cristo, para o reino, para entrar no reino. É o ano que Deus aceita as pessoas. Nós somos chamados, fomos livres para chamar outros à liberdade também. É por isso que o diabo quer deixar você sem liberdade, porque preso ele não pode mais deixar você, mas ele pode te enganar e você achar que você está preso, e você perder tua liberdade, e você viver lutando pela tua vida financeira o resto da vida. Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e é finanças. Outra coisa, estou lutando por isso, isso, isso. Você está lutando nas lutas erradas, porque Deus já te libertou dessas provas aí. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Anuncie o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade de Deus, o ano da graça, do charis de Deus, a proclamar, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Veja como que até aqui Deus é misericordioso. Quando Deus vai falar de graça, Ele fala ano, mas quando Deus vai falar de vingança, Ele não fala o ano da vingança, Ele fala o dia da vingança, porque Deus, Ele se ira por um momento. Deus não é ira, Ele se ira. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós fomos chamados para pregar o ano da graça, para falar da aceitação e falar do dia da vingança, que será o dia da grande tribulação. Será que é isso que a igreja está pregando? Nós estamos pregando graça e volta de Jesus e grande tribulação? É isso, nós fomos ungidos para isso. Você foi ungido para isso, para pregar o ano que é aceitável de Deus, que é a graça, e falar do dia da vingança. Ou seja, nós não estamos no dia da vingança, nós estamos no tempo da graça. Mas vai chegar os 7 anos que será o dia da vingança, será o dia da tribulação, e aí sim Deus estará irado, aí sim Deus estará julgando. Mas agora Deus não está julgando, agora Deus está salvando. E Deus escolheu eu e você para falar desse ano de salvação, o ano de salvação. Você pode falar do ano da salvação em todos os lugares. Fale do ano da salvação, porque a sua bênção está ligada a você falar do ano da salvação. Pastor, minha bênção está ligada, sabe no quê? Eu estudar muito, eu trabalhar até as 10 da noite, de vez em quando eu venho na igreja aos domingos, beleza, é isso, pastor, eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso fazer. Não, irmão, a tua bênção não está ligada a você se esforçar, a tua bênção está ligada a você anunciar, falar do ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. E aí, olha só, e a consolar todos os tristes. Gente, o Espírito de Deus está sobre nós para consolar os tristes. Tristeza, misericórdia, não para a gente viver em tristeza. Nós temos momentos de tristeza. Quem nunca teve um momento de tristeza, né? É guerra. Você quer ver pastor ter momento de tristeza? Faz a estatística, vai no Google e põe lá quantos pastores estão morrendo com 50 anos de problema no coração por tristeza, porque estão vivendo a tristeza. Pastores vivendo a tristeza. Não, nós não temos que viver tristeza, nós vamos passar por momentos de tristeza. Nós somos chamados para consolar os tristes. Você não foi chamado para ser triste, para viver de cabeça baixa, para viver chorando pelos cantos da tua casa, para viver reclamando da vida. Não, Deus chamou você. Veja que não tem fraqueza aqui. Deus chamou você para consolar os tristes. Glória a Deus, glória a Deus.
E o versículo 3 diz assim: ordenar acerca dos tristes de Sião, aleluias, e dar ordem, ordenar, mandar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê uma bela coroa, em vez de cinzas. Oh, glória a Deus! Coroas, irmãos, sinal de reinado. Cinza, luto, provação, guerra. Coroa em lugar de cinza. Quando o Espírito de Deus vem, é coroa substituindo cinzas. São reis deixando de estar no luto e no sofrimento para reinar em vida por Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês já viram aquele documentário Avivamento nas Ilhas Fiji? Gente, quem não viu, vê. Vai lá no Google, documentário das Ilhas Fiji. 200 ilhas, Fiji. Miséria, não tinha água, não chovia, riozinhos estreitinhos, não tinha peixe, feitiçaria para todo lado, macumbaria. Começou pessoas a aceitar Jesus, começaram a orar, ilhas inteiras se converteram, riozinhos que eram desse tamanhozinho, tem as imagens lá, desse tamanho, se tornaram rios gigantes. O que eles fizeram? O Espírito de Deus veio sobre aquele lugar, a seca foi embora, as coisas não davam naquela terra. Quando eles começaram a servir a Jesus e ter o Espírito de Deus, começou a chover. Veja, que onde o Espírito de Deus chega, e a gente é cheio do Espírito Santo, e nós somos ungidos com o Espírito Santo, não tem mais luto, não tem mais cinzas. Irmão, se você está vivendo em luto, só luto, cinza, 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 tem algo errado, irmão, porque Jesus não nos chamou para cinza. Está escrito aqui, eu queria que você acompanhasse e ordenasse, no versículo 3, acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê uma bela coroa. Está nos fazendo reis, reis e sacerdotes, Apocalipse 1:6. Glória a Deus, irmãos, você é rei, que foi tirado das cinzas. Não viva mais num lugar onde Deus te tirou. Deus te tirou da cinza, te deu uma coroa para você reinar. E ordenar acerca dos filhos de Sião, que se lhe dê uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza. Oh, glória a Deus! Óleo de alegria, unção de alegria em vez de tristeza. Aleluias! Poxa, tem pessoas que são tendidas a ser tristes, melancólicas. Sim, existem essas pessoas. Às vezes até por causa da vida, das lutas, das provações. A gente é muito privilegiado, mas teve gente que não teve mãe, não teve pai, não teve casa, foi criado com outro, tem uma amargura dentro de si, uma tristeza muito grande. Ou gente que aconteceu alguma coisa na vida e traumatizou um evento, um acontecimento, e esse evento, esse acontecimento fez uma divisão, e a pessoa era de um jeito antes desse evento, e agora ela é de um jeito depois desse evento. Então ela é mais triste, ela é mais calada, ela é mais quieta. Mas quando o Espírito de Deus vem e unge, a tristeza sai, porque é óleo de alegria, irmão, óleo de alegria. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é justiça, alegria e paz nesse Espírito, no Espírito, no Espírito. É trocado então a tristeza por óleo de alegria. Olha, esse aqui é maravilhoso, hein? O versículo 3, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vestes de louvores ao invés de espírito de agonia. A tristeza é algo que está na nossa alma, a tristeza é algo que vem sobre nós e a gente fica às vezes cabisbaixo, mas a angústia ela é pior. A angústia ela mexe com o osso. Eu já tive angústia. Você fica com o osso quebrado, parece que está tudo destruído. Se relar dói, de
tanta angústia que você está, de tão moado que você fica, de tão deprimido para baixo que você fica, você anda, dói o corpo inteiro, a cabeça dói, se alguém fala dói, porque a angústia tem esses sintomas em nós. Mas olha o que a Bíblia está dizendo quando o Espírito de Deus vem, que é substituído o espírito angustiado por roupas de louvor, vestes de louvor. Nós nos vestimos de louvores. Glória a Deus. Deus tem vestes de louvor para a sua igreja, não espírito angustiado, espírito entristecido, vestes que cantam. Olha, está falando de cinza, está falando de que tira a cinza para pôr coroa, está falando que tira a tristeza para pôr óleo de alegria. Oh, glória a Deus. Agora está dizendo que tira o espírito angustiado para colocar roupas de louvores em nós. É impossível alguém que o Espírito de Deus ungiu seja alguém que viva nessa angústia, mal-humorado, a todo tempo, a toda hora, reclamando, murmurando. Não, porque o Espírito de Deus é louvor em nós, é a alegria do Senhor, é a nossa força. Neemias 8:10, a alegria de Deus é o que nos dá força. Irmão, olha para você e não procura outra coisa a não ser se você está cheio do Espírito Santo, porque esse é o cerne de tudo, é a raiz, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E olha só, e eles se chamarão carvalho de justiça. Oh, glória a Deus. A gente cantava uma música quando eu me converti. Eu perguntei para a anciã do louvor aqui, a Pri, se ela conhecia, ela não conhece. Senhor dos exércitos. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Quem conhece assim, né? Deus com a gente, exalando vida. Levanta a mão. Forças para caminhar. Ninguém conhece. Ele nos ungiu para pregar a libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalhos, não é o Marcos Carvalho ali não, irmão, carvalho de justiça, para que se chamem carvalhos, árvores de justiça. O carvalho é uma das madeiras mais resistentes e mais fáceis de trabalhar. Já fui carpinteiro, irmão? Não fui. Eu pesquisei, irmão, isso aqui. Eu nunca peguei no serrote, no tico-tico, na serra. Se eu fosse Noé e Deus falasse, constrói a arca, eu falar, Deus, moiou, escolhe outra aí, porque esse aqui, essa mãozinha aqui não vai fazer isso não, Senhor. O carvalho, ele demora de 50 a 100 anos para ficar grande, 50 a 100 anos para ser uma árvore que chega até 45 metros, são árvores que têm a idade de 1000 anos, dizem que achou um carvalho nos Estados Unidos de 10.000 anos, eles vivem muito, eles são muito fortes. Veja, para uma semente, depois de 50 anos que você vai ver o carvalho grande. Então carvalho é sinal de robustez, de força. Quando se faz um túnel de vinho com carvalho, é o melhor vinho que se tem, porque a madeira não corrompe o vinho. Olha o que Deus está falando, que para que vocês sejam chamados carvalhos de justiça. Você não vai ir lutando para ser um carvalho, o Espírito de Deus vem em você, e aí eu vou falar para você, você pode ser uma tiririca, sabe a tiririca, a gente arrancava e nasce outra, você pode ser aquela pior das árvores, você pode ser o 7 copa, que só atrai morcego na tua vida. Eu lembro que a Coab aqui era infestada de 7 copa, teve que cortar tudo porque só tinha morcego, que só atraía coisa ruim. Se o Espírito de Deus vir sobre você, você se torna um carvalho de justiça, uma árvore forte. Carvalho de justiça
uma árvore forte, frondosa, alta, que dura muito, a melhor madeira, uma das melhores madeiras que existem. Você é chamado de carvalho de justiça, quando o Espírito de Deus vem sobre você, quando você é ungido, ou seja, você é forte na justiça, carvalhos de justiça. Você não volta atrás, porque se a justiça de Deus diz que você foi liberto e as prisões estão abertas, a justiça de Deus foi aplicada em Cristo. Você é um carvalho de justiça, você é alguém firme na justiça. Você diz: eu não volto para essa prisão mais, porque Jesus abriu e me tirou de lá. Eu não volto mais para isso, eu não volto mais porque Ele me ungiu. Eu não preciso mais me sujar com o mundo, eu não preciso mais me sujar com os prazeres do mundo. Não, eu não vou me sujar mais, porque eu estou ungido. Eu sou um carvalho de justiça. A justiça de Deus me fez ser essa árvore. Olha o Salmo 1:3: porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperarás. Será uma árvore plantada junto a ribeiros de água, irmão. Olha as árvores aqui do riozinho, irmão. Pode estar seca que for, elas estão verdes, porque elas estão plantadas junto ao ribeiro das águas. Veja que a árvore que está plantada no Espírito dá o fruto na estação própria. O inverno não derruba suas folhas. Ah, glória a Deus, irmão. Deus, você não vai ser assim. Não, eu profetizo que você não vai ser assim. Eu profetizo que você já é assim. Você já é. Eu já sou assim, porque um dia eu estava aqui, eu volto a dizer, na oração da igreja, buscando a Deus, eu comecei a falar com Deus, e Deus falou para mim: você só tem aquilo que você assume. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você só tem. Aí eu disse: eu sou lindo. E não aconteceu ainda. Eu lembro que um dia na vigília a irmã queria cantar, eu falei: sobe na vigília comigo que você vai cantar igual eu. Ela falou: nunca mais eu vou na vigília, pastor, que eu não quero cantar igual o senhor. Assume, irmão, quem você é. Você é ungido do Espírito, para ser o carvalho de justiça e plantação do Senhor. Deus te plantou no reino, Deus te tirou do solo destruído do mundo, que você não dava fruto, que você era regido pelo diabo, te colocou em Cristo, te colocou no Espírito, para você ser a plantação do Senhor, para você dar fruto. E olha o fim do versículo: para que Ele seja glorificado. Deus te encheu do Espírito para você glorificar a Deus. Ou Jesus falou isso: o Espírito vai vir para a terra e Ele vai me glorificar, porque Ele vai falar de mim. O Espírito não vai falar de si mesmo, mas falará de mim para vocês. Ele vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, e Ele vai me exaltar, e Ele vai me glorificar. E olha o que está dizendo aqui Isaías 61, que nós nos tornamos carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Deus seja glorificado. O Espírito que está em nós nos leva a fazer coisas extraordinárias, não para que todos possam olhar para nós, mas para que todos possam olhar para Deus e dizer: quão grande é o meu Deus. Igual Davi falou: eu vou te derrotar, Golias, e quando eu te derrotar, todos saberão que há Deus em Israel. Todos vão saber que Deus está na tua vida, irmão. Você não vai precisar abrir tua boca, as pessoas vão falar: tem Deus nesse peão aí. Esse cara aí não era nada, não era ninguém. Essa pessoa aí, olha, meu Deus do céu, ela estava destruída, acabada, detonada, devastada na vida. Rapaz, só pode ter sido Deus nele, só pode ter sido Deus nela. E Deus é glorificado na tua vida. Deus é glorificado na minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi chamado. Você foi chamado para que o mundo veja Deus em você. E você não precisa fazer nada para o povo ver, para as pessoas ver Deus em você. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa confessar quem você é. Cristo te fez ser cheio. Você está no ano dessa liberdade do Senhor. Versículo 4, eu vou parar aqui. Olha só, o Espírito veio sobre nós, e aconteceu tudo isso.
O fim do versículo 3 diz aqui que nos tornou carvalhos de justiça, a plantação do Senhor para a glória dele. E agora é a obra, agora é a obra. Já que você recebeu toda essa graça, toda essa força, Deus te deu tudo isso. Versículo 4: reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Deus está dizendo que quando a gente recebe o Espírito, nós somos ungidos com o Espírito do Messias. Ungir, e a palavra Machia é a mesma palavra no hebraico. Nós recebemos o Espírito do Messias, nós recebemos esse óleo de alegria, essa veste de louvor, essa coroa em vez de cinza, para a glória do Senhor. Nós recebemos isso, nos tornamos carvalho de justiça, plantação do Senhor. Para quê? Para que tudo isso? Para a gente restaurar, reedificar as ruínas antigas, para a gente restaurar os lugares devastados. Ou seja, Deus está dizendo que nós, pelo Espírito, dá para cair lá em Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Pelo Espírito nós vamos ter restauração em tudo que foi destruído na nossa vida, na vida das pessoas. Não é o tanto que você ora, é o tanto que você crê que você tem Deus, é o tanto que você se vê como carvalho de justiça, é o tanto que você se vê no Espírito. Não é sobre você, nem sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele fez em você, e você assumiu e aceitou. É teu, glória a Deus. E aí você diz: é meu. E eu não sou a tiririca, eu sou um carvalho de justiça. Eu não sou uma plantação que o mundo está batendo, eu sou uma árvore que está no reino de Deus. Eu fui levantado para reedificar as coisas antigas e restaurar as coisas que foram devastadas. Glória a Deus. Deus nos chamou para ser restauradores de coisas destruídas. Irmãos, quantas coisas foram destruídas na nossa vida? Oh, mas Deus traz de volta quando a gente se enche do Espírito. E o mais assim tremendo é que o Espírito não é só para nós. O Espírito enche tanta gente que a gente transborda, e é para os outros. É para os outros. É para o casamento dos outros, é para a finança dos outros. Oh, Deus tem isso para você. Você não tem que precisar de dinheiro de ninguém, você tem que dar o dinheiro para os outros, de tanto que você tem. Você não precisa do abraço de ninguém, você precisa ser o abraço que alguém está precisando. Você não precisa ser salvo, você já foi salvo, você precisa salvar alguém. Você não é triste, você tem óleo de alegria, veste de louvor, coroa de vitorioso. Quantos estão na cinza, com o espírito angustiado? Oh, Deus não nos chamou para ser o angustiado, Deus nos chamou para curar os angustiados. Oh, irmãos, esse é o teu lugar. O teu lugar não é por baixo, você não é cauda, você é cabeça. Irmão, é melhor você ser uma cabeça de sardinha do que uma cauda de tubarão. Olha que provérbio que eu fiz agora. Rapaz, isso aqui, ainda bem que está gravando, velho. Que é isso, hein? É melhor a gente ser uma cabeça pequenininha de sardinha do que ser uma cauda de tubarão e ser cauda. Deus não nos chamou para ser cauda, nós somos cabeça. Coroa não cabe em cauda, coroa só serve em cabeça. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse é teu lugar no Senhor. A gente não canta um lugar de descanso em ti. Esse lugar é o teu lugar. É o lugar de ser um ungido, é o lugar de ser o pregador, é o lugar de ser a cabeça, é o lugar de ordenar, é o lugar de ter a veste do louvor, a coroa. Esse é teu lugar, ser um restaurador, porque você foi restaurado. E se você assumir hoje aqui que você foi restaurado,
as coisas se restauram na tua vida. Amém? Ou seja, se agora, olha só, se agora eu chamar você para orar, e eu disser assim, levante-se e vamos orar, e eu disser assim, levanta a sua mão direita, porque quando a gente levanta a mão, na Bíblia é sinal de autoridade, ou seja, você é uma autoridade, levanta a sua mão e começa a confessar Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu tal, e eu restauro, eu sou carvalho de justiça. Você está fazendo isso aqui. Se eu te chamar para fazer isso, você vai estar falando, e tem vida e morte na língua. Provérbios 18, 21, a gente já aprendeu isso um monte de vezes. Provérbios 18, 21, o poder da vida e da morte está na boca, está no que a gente fala, e você está falando vida, você está alinhando a tua palavra com a palavra de Deus. Você não está orando pela alma, aí Deus me ajuda, aí Deus me socorre, aí Deus faz alguma coisa. Não, você está orando a palavra. Aqui na igreja, irmão, enquanto você está fazendo isso, as coisas no mundo espiritual estão se restaurando ao teu favor. Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está sentindo, talvez você sinta até opressão na hora que se está batendo no mundo espiritual, aquele conflito espiritual. Os demônios não querem que você faça isso, então você pode até sentir um conflito em você, mas no mundo espiritual se levantam anjos e dizem, ele está falando a palavra, ela está falando a palavra, nós precisamos ir lá, porque ele está na batalha da fé, ele está batalhando pela palavra, nós obedecemos a palavra, nós temos que ir lá. Vem anjos para fazer a obra por você, obras que você não pode fazer, vem anjos para estar em lugares que você não pode estar, vem anjos para falar coisas que você não pode falar. O reino de Deus se move em você, o reino de Deus se move através de você, e as coisas que estavam destruídas, acabadas, detonadas, amarradas, enroladas, não importa, elas são restauradas, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Glória a Deus, é pelo Espírito, é por esse Espírito que está sobre nós. Você vai assumir hoje que você é um carvalho de justiça, que você é a plantação do Senhor. Tudo isso aqui dá uma oração, você confessar isso na sua vida, confessar o que Jesus confessou. Até Jesus teve que confessar esse trecho aqui da Bíblia. Quantas vezes a gente falou aqui, cada um tem um versículo, Jesus tinha esses versículos aqui, era dele, falava dele, e quando ele teve a oportunidade de dar uma palavra, ele deu a palavra desses versículos, era dele. Esses versículos não são mais dele, esses versículos é teu, esses versículos são meus. Glória a Deus. Jesus abriu lá e disse, se cumpre hoje o que vocês acabaram de ouvir aqui da minha boca, porque ele falou, quando ele falou aconteceu. Quando você falar isso aqui, irmãos, no Espírito, se cumprirá na tua vida. Glória a Deus. Então se prepara, porque talvez você esteja vivendo em cinzas, triste, com o espírito abatido, mas se prepara para trocar. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, não para a tua glória, não é para a minha glória, é para a glória do Senhor, para Deus ser exaltado. Então agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia, e leia de novo, até o versículo 4, e leia assim, desse jeito aqui, ó. Pegue aí comigo, 61, 1 até o 4, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, olha lá, está falando já, é você, porque o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas aos pobres, me enviou a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê uma bela coroa em vez de cinza. Aí você para e diz, eu tenho a coroa
em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza. Eu tenho óleo de alegria, eu tenho óleo de alegria. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, eu me visto com essas vestes de adoração e de louvor. E eles se chamarão, eu me chamo árvore, carvalho de justiça. Eu me chamo plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu reedifico as ruínas antigas e restauro os lugares há muito devastados, e renovo as cidades arruinadas e devastadas nas minhas gerações. Glória a Deus, glória a Deus. Você orou a palavra, você orou Jesus. Os anjos já estão todos aqui, irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, nós veríamos os anjos aqui dizendo: fala isso que eu faço, que eu entro nas guerras. Oh, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração.